E a palestra de hoje tem como tema Conhece-se a árvore pelos frutos. Nós vamos iniciar utilizando um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Então Jesus diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm disfarçados em ovelhas, boa noite, mas por dentro são lobos vorazes. Conhecereis a árvore pelos frutos. Os homens colhem uvas dos espinheiros. Toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos os conhecereis. Então, para entendermos melhor este trecho do Evangelho, nós vamos utilizar inicialmente os 4 sermões de Jesus de Paulo Alves Godoy, porque ele vai nos explicar que este trechinho é parte integrante do Sermão da Montanha. Então, quando Jesus estava reunido com o povo e também com seus discípulos, quando Jesus fala das bem-aventuranças, quando ele faz promessas a todos os sofredores de todos os matizes, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os pacificadores, e ele vai então falando sobre todas aquelas bem-aventuranças, ele também traz uma série de normas, de explicações. Ele fala sobre os problemas humanos e explica a necessidade que os homens têm de terem um melhor relacionamento, já que são todos filhos de Deus. E é por isso que diversos trechos do Evangelho muito importantes que nós costumamos citar, todos estes trechos importantes estão contidos exatamente no Sermão da Montanha. Este, da árvore, é um deles. Vamos utilizar o livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Este escritor explica que profeta é todo aquele que adivinha, prevê ou prediz o futuro. Mas no Evangelho, este termo, ele tem uma significação mais extensa. É todo aquele que é um enviado de Deus com a missão de edificar os homens através das coisas espirituais, mesmo que este enviado de Deus não faça profecias. Então, o objetivo deste enviado é edificar os homens a partir das coisas espirituais. Mas ele esclarece: os falsos profetas. Os falsos profetas existem em todas as facções religiosas. São aquelas pessoas que se limitam a pregar as boas normas de conduta sem exercitá-las. Vamos imaginar isso aqui. Vamos dizer que eu trabalho com a evangelização. E é verdade. Já tem o quê? Uns 15 anos que nós trabalhamos na evangelização com as criancinhas. E isso é tão maravilhoso. Nós recebemos diversas crianças. Então, de repente, alguma mãezinha se irrita porque a criança está aprontando lá na evangelização. Segura a criança pelo braço e está querendo, aplicar a corrigenda. E eu digo calmamente: não, mãezinha, não é assim que Jesus nos ensina a educar. Jesus nos ensina a educar através de ensinos morais apropriados com a exemplificação. Os pais devem dar o exemplo, os pais devem ter um bom diálogo, os pais devem amar e jamais educarem através da violência. E eu estou dizendo isso calmamente, mas de repente eu estou aí com essas duas, Júlia e Agnes. E já pensaram se saindo daqui eu pego a Olha a Agnes dormindo, gente, que anjo.
Aí eu pego a Agnes pelo punho e saio saculejando a criança. E jogo a criança dentro do carro. E começo a dar umas beliscadas na menina. Será que eu posso ser considerada como falsa profeta? Sim, porque eu disse com toda a doçura que a criança deve ser tratada com todo respeito, amor e consideração, mas eu fiz diferente do que eu falei. Então é isso. É quando nós falamos uma coisa e fazemos exatamente o contrário. É quando diante de todos nós temos uma aparência, trejeitos, modos perfeitos. Ninguém nos apontaria em lugar nenhum, mas fora das convenções sociais, lá em casa, onde parece que ninguém está observando, sendo que a espiritualidade enxerga tudo. Mas aí eu me abro, me revelo e sou como verdadeiramente sou. Então isso é um falso profeta. Este escritor ainda vai nos lembrar que este falso profeta é aquele que invoca o santo nome de Deus, Pai glorioso de amor e bondade, mas são servis adoradores de Mamon. Lembram-se, Jesus disse, nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon para Jesus são as riquezas. Muitos religiosos dizem adorar ao Senhor, amam Jesus, mas na verdade eles estão interessados em obter riquezas ou prestígio social. Era assim naquela época, será que hoje ainda é assim? Será? Não, o moço falou que não, claro que não, imagina. Hoje não acontece isso, só na época de Jesus. Então, Mamon, riqueza. Ele ainda diz, fingem ser mansos, humildes e caridosos, quando na verdade no íntimo são exatamente o inverso de tudo isso. Então, por isso Jesus falou, disfarçados em ovelhinhas, mas que por dentro são lobos vorazes, capazes de devorar tudo ao seu redor. Estas pessoas que levam as religiões são líderes. Eles devem ser seguidos? Claro que não. Então foi por isso que Jesus fez esta advertência. Jesus desejava conscientizar todas as pessoas de que nós devemos saber quem é que nós estamos seguindo. Ficarmos atentos quanto às pessoas que estão liderando nossa crença, nossa filosofia de vida, nossa base de fé. Então nós precisamos ter a consciência, a clareza mental de saber quem é que nós estamos seguindo, quem está conduzindo a nossa fé. E aí, este escritor continua dizendo, aquele que está realmente a serviço de uma missão elevada, aquele que realmente é um enviado de Deus, ele não precisa divulgar. Dizendo, eu sou um enviado do Senhor. Precisa fazer isso? Não. Mas se ele não falar, como é que nós vamos saber? Então Jesus diz, nós iremos identificar pelos frutos que produzem. É através da virtude que exemplificam na sociedade. É através dos atos de altruísmo que praticam. Desta forma, nós vamos identificar estes seres que realmente estão sendo conduzidos pela espiritualidade maior. Estas pessoas que são realmente enviadas de Deus, elas mostram com os seus feitos. São pessoas que realmente se sacrificam pelo próximo, que colocam a espiritualidade em primeiro lugar em suas vidas, que têm sim um coração bondoso, generoso, fazem caridade sem ostentação, com humildade, seguindo o Cristo. Jesus para ele é o exemplo maior.
Então, esta pessoa sim é um enviado. Então, nós não precisamos ouvir que eles dizem, eu sou. Não, até porque quem é não diz que é. Mas eles vão mostrar através de suas ações, através de seus frutos. Rodolfo Caligares ainda diz para nós que o Espiritismo, ele tem uma influência na sociedade que é benéfica e salutar. Através das obras assistenciais que produz. Então, os adeptos do Espiritismo têm esta consciência de que precisam seguir Jesus e amparar os seus irmãos mais necessitados, através de diversos trabalhos de assistência social que são voltados à infância desvalida, à velhice desamparada, a enfermos de todos os tipos e desgraçados também de todos os tipos. Desta maneira, o Espiritismo consegue amparar muitas pessoas. Além de tudo isso, o Espiritismo também trabalha socialmente porque, através de um esforço pessoal, através do autoaperfeiçoamento, seus adeptos acabam se conscientizando desta importância de serem cidadãos úteis. Úteis para si mesmos, úteis para suas famílias, úteis para a pátria e para a humanidade. Então, é desta maneira que o Espiritismo ele vem trabalhando socialmente, reformando as áreas sociais e amparando os necessitados. Porém, muitas e muitas pessoas, claro, nossos irmãos de outras religiões que não compreendem a base do Espiritismo, não sabem que nós nos baseamos no Evangelho do Mestre. A base do Evangelho do Mestre é o que fez toda a codificação espírita, mas eles não compreendem, eles desconhecem tudo isso e podem discriminar os espíritas. Sabe aquela ocasião que as pessoas falam assim para você, de que religião você é? Ah, tá ali uma meia dúzia de pessoas conversando. Cada um é de uma religião, mas normalmente ali a maioria católico e evangélico. Então perguntam para você, de que religião você é? Aí você fica pensando, não responde, moço. Você vai falar que é espírita. Ele é meu marido, gente. Ele fala que é espírita. Mas aí você fica pensando, e agora? É um grupo do trabalho, são colegas do meu trabalho. Eles não sabem que eu sou espírita. Se eu falar que eu sou espírita, de repente podem ter preconceito com a minha religião. Podem começar a me olhar diferente. E aí eu penso rapidamente em tudo isso e falo, sou católica. Ué, porque a maioria no Brasil é católico, né? Então eu vou falar logo que eu sou católica, assim não tem problema nenhum. Mas no fundo, você é espírita, gente. Vem pra cá toda semana, não sai daqui. Olha, nas redes sociais tá ali antenado, tá assistindo tudo que fala de espiritismo. Tem os livros da codificação em casa, faz o evangelho no lar. Inclusive você está pensando em trabalhar num grupo social que fornece assistência aos carentes. Você é todo espírita, da cabeça aos pés. Mas você ficou constrangido a falar, com medo de se revelar. Então aí vai, somos o quê? Ah, acanhados, oh meu Deus, não consegue falar nem aqui. Gente, é sério, assim nós pegamos vocês, hein? De novo, nós somos o quê? Espírita. Ah, que legal. Agora quando te perguntarem de que religião você é, você vai falar o quê? Sou? Espírita. E espíritas com muito gosto, espíritas com certa honra, com dedicação. Nós somos espíritas cristãos, seguidores do Evangelho do amado Mestre Jesus, com toda a sua convicção. Então aí ele fala, por conta de tudo isso, muitos e muitos de outras religiões podiam falar, estes espíritas aí, estes são falsos profetas. Porque eles falam que seguem Jesus, mas eles trabalham com coisa errada. Já ouviram falar isso?
Eles trabalham com coisa, falam sempre isso. É só ligar na televisão, ver os programas do Evangelho que falam assim. É sério, meu irmão. E eu assisto lá na casa da paciente, eu até gosto. Eu canto até musiquinha. Estão falando isso da gente? Poxa. Isso, eles falam. Então, eles, naquela época que Rodolfo estava escrevendo, Caibar Chuta, eu também sempre falava isso, né? Então, eles falavam, olha, são falsos profetas. E Rodolfo fala, pensem, se os espíritas produzem bons frutos, frutos de boa espécie, então eles são considerados filhos de Deus como todos os outros, dignos de respeito e de consideração. E é por isso que nós temos que falar que nós somos espíritas. Porque se eu realizo um bom trabalho na evangelização, se eu estou achando que eu estou fazendo alguma coisa útil aqui, eu não posso me esconder. Eu tenho que dizer que eu sou o quê? Espírita. Eu sou espírita. As pessoas vão visualizar o seu jeitinho de ser. Vão prestar atenção na forma como você se expressa em todos os ambientes. Vão ver que você é delicado. Você é uma pessoa que é temente a Deus. Você está sempre falando de Jesus. E eles querem saber por que você fala tão bem do Mestre. De que religião você é? E eles ainda falam, você é evangélica, né? E você fala, eu sou o quê? Espírita. Espírita. E foi assim que ele disse, que tratemos de operar o bem, para que não sejamos considerados como árvores estéreis, que um dia serão cortadas e lançadas ao fogo. Todos aqueles que não derem bons frutos, serão sim, um dia, retirados deste planeta, enviados para mundos inferiores, onde lá, inevitavelmente, passarão por expiações tristes e dolorosas. Nós estamos falando do que nesta parte? Nós estamos falando da transição planetária. Nesta parte nós estamos falando que inevitavelmente, porque os mundos também passam pelo progresso necessário, este mundo também vai progredir. E vai passar de mundo de expiações e provas para mundo regenerador. Quando isso acontecer, e acreditamos nós que já estamos, será a separação do joio e do trigo, das ovelhas e dos cabras, retirado e enviado para mundos inferiores, onde continuarão aproveitando tudo o que for necessário para o seu aperfeiçoamento. Ninguém estagna, eles não são castigados, eles só são retirados deste local, enviados a outro, onde também podem ser importantes e eficientes. Aqui ficam aqueles que são bons, onde poderão realmente realizar o trabalho edificante. E para lá estarão indo aqueles que não conseguiram ser tão bons assim, mas que terão oportunidade de fazer todo um trabalho de aprimoramento. Vamos continuar e agora com outro livro. Vamos trabalhar com A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Ele vai explicar para nós que o profeta no Velho Testamento é todo homem inspirado por Deus. Vamos nos lembrar de Moisés e também de Elias. Eram homens habilitados a ensinar com autoridade. Eles também conseguiam realizar grandes prodígios. Por causa disso tudo, eles tinham grande prestígio junto ao povo. Era importante ter prestígio junto ao povo. Por isso, muitos ambiciosos, eles desejavam ter esta condição de profetas. Desta maneira, eles ludibriavam o povo. Eles fingiam que tinham virtudes e poderes. Eles chegavam com sutileza, envolviam os ingênuos, porque eles desejavam obter riquezas e prestígio social. Fazendo tudo isso, eles estavam então habilitados a chegarem numa condição de profeta.
Foi por isso, sabendo de tudo isso, que eles não queriam servir à religião, mas eles queriam servir-se dela para obter grandes lucros. Foi por isso, sabendo de tudo, Jesus desejou explicar a situação. Boa noite. Jesus, sabendo que muitos ambiciosos, muitos mistificadores se passariam por profetas do cristianismo, foi que ele explicou e trouxe este trecho do Evangelho. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, não deixou o povo desvalido de uma informação importante. Jesus traz a fórmula ideal para identificarmos estes falsos profetas. Novamente, nós devemos observar a sua conduta. Nós estamos falando aqui dos falsos profetas religiosos. Mas Erasmo diz: os falsos profetas podem ser considerados falsos profetas em todos os aspectos e setores da nossa vida. Então nós podemos ter estas pessoas que são falsas em diversos setores e nós precisamos também estar atentos a tudo isso. E aí Erasmo me mandou um exemplo tão simples agora. Olha que situação. A sua filha vai encontrar um rapaz e você não conhece. E nós precisamos saber para quem é que nós estamos abrindo as portas da nossa casa, não é verdade? E aí fala assim: mas chegou tão doce, levou até flores para a mãe. Ai, quando chegou lá em casa com flores, olha eu vendo a imagem. Eu fiquei com cara de boba, gente, por causa de um mero ramalhete de flores. Fiquei aqui com cara de boba. Mas aí você fica se perguntando: será que é de uma boa família? Será que realmente vale a pena permitir que ela se apaixone por ele? Será que é uma pessoa do bem que vai se envolver com a sua preciosidade? Em todos os setores da vida, nós devemos ficar atentos para as pessoas que se aproximam de nós. Então, novamente, a fórmula de Jesus continua valendo. Nós devemos observar a sua conduta. Um dia desses eu escutei uma paciente falando: Paula, a melhor maneira de saber se o homem será um bom marido é observar o que? As meninas sabem dizer? Nossa, todo mundo sabe, uma de cada vez. Se o quê? Isso, é isso mesmo. Então nós vamos observar a conduta dele com a sua mãezinha. Se ele for um bom filho, ele será um bom esposo, ele será um bom pai de família. Então é dessa forma que a coisa segue. Nós sempre estaremos observando como essa pessoa reage na vida dele. E isso em todos os setores. E aí, este escritor prossegue dizendo que a doutrina de Jesus tem por base amor, bondade, desprendimento dos bens materiais e também permanente espírito de sacrifício em favor dos semelhantes. Esses valores, e é nesses valores que estão contidos exatamente esta identificação para o verdadeiro profeta cristão. O verdadeiro profeta cristão, ele vai se basear no amor, na bondade, no desprendimento. Vejam aí, se ele está seguindo o desprendimento, ele não vai valorizar mamon, desprendimento e um permanente espírito de sacrifício em favor do seu semelhante. É aquele, sim, Madre Teresa de Calcutá, que é capaz de tirar a roupa do corpo para vestir o seu semelhante, que tira da boca para ofertar o pão. É aquele que realmente pode estar sofrendo de enfermidade, mas não nega o auxílio.
ele trabalha com a caridade, faça chuva, faça sol, em todas as ocasiões da sua vida, ele é abnegado, ele faz aos outros, independente da condição dessa pessoa, de cor, classe social, financeira, enfim, independe de sangue. Ele é irmão de todos, considera a humanidade como a sua grande família. Esta pessoa, sim, será considerada um verdadeiro profeta cristão. Mas este escritor nos faz lembrar que na atualidade nós podemos considerar o profeta como os médiuns. Os médiuns, que são os indivíduos dotados de faculdades psíquicas avantajadas, que lhes permitem falar e agir sob inspiração espiritual. Lembra, nós não falamos que no Velho Testamento são homens inspirados por Deus? Então foi por isso que este escritor se baseou nesta significância, dizendo então que os profetas atuais são os médiuns. Vamos imaginar que em decorrência de tantas e tantas psicografias, psicofonias, nós conseguimos receber estas orientações vindas diretamente dos céus. Então, sim, os médiuns de hoje são os profetas de antigamente. Considerando a fase atual, nós já falamos da transição planetária, ainda mais neste momento, serão inúmeras as mensagens que chegarão por todos os lados, como foi na época da codificação, mas também agora por conta da transição planetária. Esses dias eu estava falando, mas eu não lembro onde, e aí o mentor estava dizendo: vocês já ouviram falar, em decorrência do que aconteceu no Sul, que muitas pessoas estão trazendo as mensagens dizendo: olha, e agora vai acontecer tal coisa em tal lugar e tal coisa. Vocês já ouviram falar isso? Até nas redes sociais? E o mentor diz: chegarão cada vez mais estas mensagens. Algumas mensagens, sim, serão realmente enviadas dos céus. Outras mensagens, elas virão trabalhando a personificação daquela pessoa em especial. O que quer dizer que alguns enviam as mensagens, mas não é para trazer esperança, motivação, planejamento social e mesmo impulsionamento em decorrência do progresso comum. Não, é para trazer pânico, desespero. Então nós precisamos saber analisar a mensagem, como o próprio Kardec nos dizia. Todas as mensagens devem ser analisadas. Sim, todas elas podem ter um fundo importante, às vezes uma frase importante, que você traz até para a sua vida, para a sua elevação pessoal. Mas precisamos primeiro perceber o conteúdo desta mensagem antes de divulgarmos. Hoje em dia é muito fácil clicar ali e enviar para vários grupos. Centenas de pessoas ficam sabendo daquilo que você ajudou a divulgar. Nós precisamos divulgar tudo que chega nas nossas mãos? E nem podemos fazer isso. Porque se naquilo tiver um conteúdo que pode gerar desespero, angústia e dor, eu serei responsável por aquilo que eu estou gerando nas pessoas que estão lendo. Já não é mais a fonte apenas. Também eu sou responsável, porque eu propaguei aquilo que está escrito ali. Então é isso que este escritor está falando. Nós precisamos prestar atenção nestas mensagens que estão sendo enviadas, analisarmos o conteúdo e de forma consciente dizer: parou em mim. Isso aqui não é para ser divulgado. Se for para gerar pânico e desespero, eu tenho que passar para frente? Mas está falando que o mundo vai acabar amanhã, gente. E aí? Não divulgo? Para quê? A vida não continua até amanhã? As pessoas não têm que se desesperar. Então, se tiver um conteúdo edificante,
iluminado, cheio de paz, perseverança e esperança, eu divulgo? Sim. Então eu preciso analisar o conteúdo da mensagem para poder dar prosseguimento naquilo, se não parou em mim. E que tudo isso seja esquecido e que ninguém fique no desespero. Então, analisarmos as mensagens. Ele ainda diz que em qualquer lugar que chegue este profeta, seja ele de efeitos físicos ou intelectuais, novamente, como é que nós reconheceremos este profeta? Através dos seus frutos, através das suas obras. Efeitos físicos, vamos dizer que um médium está trabalhando aqui, olha, recebemos todas essas pessoas, porque nós vamos então agora trabalhar com a mediunidade de efeitos físicos. Aqui nós temos algodões e daqui vão sair alguns pertences de vocês. Então, na manifestação aqui nós estamos trabalhando com os efeitos físicos. Efeitos intelectuais, quando então a médium está recebendo algum tipo de comunicação e passando a mensagem verbalizada ou escrita. Mas de qualquer forma, nós precisamos analisar as comunicações e também a conduta desta pessoa que está falando que é médium, que é profeta ou o que quer que seja. Neste livro, este escritor diz que nós temos uma lição importantíssima com este trecho do Evangelho. Em decorrência do que nós fazemos às outras pessoas. Quando eu me proponho a fazer algo que pode ajudar o meu semelhante, eu me coloco na condição de profeta. Eu me torno um profeta. Porque eu estou me colocando numa situação onde eu posso ser inspirada, onde eu possa servir de instrumento para os benfeitores espirituais. Eu serei uma intermediária para que eles atuem, beneficiando tantos e tantos sofredores. Então é desta forma que eu me torno uma profeta. Vamos dizer que naquele grupo aqui da casa, que fornece assistência aos moradores de rua, não é, meu irmão? Todo o grupo está trabalhando como profeta do Senhor. São vários profetas, porque todas estas pessoas vêm para cá e se permitem ser instrumento da espiritualidade de luz. Todos estes estão sendo iluminados. Eles estão captando as informações do alto, estão trabalhando ativamente para que isso tudo frutifique para os necessitados. Então vejam que coisa linda. Mas nós vamos pensar agora, será que isso só acontece quando eu estou num grupo de assistência social? Não, nossa, vocês hoje estão... Não, porque de repente o objetivo deles é ajudar uma pessoa. E eu estou perto dessa uma pessoa. E eles vão utilizar quem? Euzinha, que estou aqui pertinho dessa pessoa. De repente é no ambiente de trabalho. Essa pessoa está ali com pensamentos suicidas. E eu não sei, imagina, estou eu aqui fazendo meu trabalho calmamente, mas de repente eu sinto uma vontade de puxar a conversa com essa pessoa, que eu não sei de onde está saindo. Mas sabe assim, aquele negócio que o coração dispara e você não consegue se controlar, você fala, estou eu aqui com um monte de coisa para fazer, mas por que eu estou querendo puxar a conversa com ela? Puxa a conversa com ela. Porque nesse momento você vai estar sendo instrumento dos espíritos benfeitores para auxiliar esta pessoa que está com os pensamentos suicidas. No ambiente familiar, no ambiente de trabalho, aqui no centro espírita, nós não sabemos o que o nosso irmão está pensando, mas a espiritualidade sabe o que cada um de nós tem no coração e na mente. A espiritualidade sabe perfeitamente bem o que cada um de nós necessita para chegar no dia de amanhã, para recomeçar, para triunfar, para se sentir cada vez mais unido a Deus, a Jesus. Então a espiritualidade utiliza cada um de nós, mas como é que nós podemos estar disponíveis à espiritualidade?
É a pergunta que nós fazemos. Mas como é que eu vou saber quando é que eu estou sendo realmente utilizada pelos benfeitores espirituais? Através das minhas sensações, eu sei disso. Todas as vezes que nós ajudamos, nós nos sentimos um bem-estar incrível. É difícil até de expressar como nos sentimos felizes, em paz, quando nós estendemos a mão a alguém, quando nós ajudamos de forma desinteressada. Então é isso. Mas para chegar neste fruto, como é que eu me coloco à disposição da espiritualidade? Eu preciso estar vibrando numa sintonia adequada para que eles possam chegar até mim. Sempre preces, sempre controle dos pensamentos. Todas as vezes que os pensamentos forem nocivos, eu não posso alimentá-los ainda mais. Eu preciso eliminar esses pensamentos. É fácil? Nossa, não é fácil. O Erasmo sempre trabalha com alguns treinos, então ele fala assim, utiliza uma música, louvores, música clássica, para você tentar sair daquela frequência e daquele pensamento tortuoso. Trabalho, leitura, tudo que coloca a mente para funcionar numa coisa que é uma coisa reta, uma coisa proveitosa. Então você disciplina seu pensamento, você tira o pensamento de uma coisa ruim, baixo nível, e traz o pensamento para cá. Então eu estou ali lendo, tem gente que fala, eu não consigo nem rezar o Pai Nosso. Já passaram por isso? Sim. Não consigo nem rezar o Pai Nosso, tá terrível aqui para mim, ó. Então aí, trabalha com música. Eu só consegui, você não vai acreditar, vou ter que falar, né? Comecei, falo, com faxina. Sim, lá no banheiro. Você acredita? Funciona, né? Então, faxina, vai todo mundo embora. É uma beleza, ninguém quer a faxina. Então, na faxina, eu acho, você faz uma higiene mental. Então, vai arrumar um guarda-roupa, vai fazer, vou tirar a roupa para doar agora. Vai limpar a casa, vai dar uma melhorada muito boa. Depois o segundo passo para mim foi a leitura. Leitura edificante, disciplina, que é uma maravilha. E oração, 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 oração. Você se elevou, a coisa vem gostosa. Aí eles aparecem e eles conseguem nos utilizar como instrumentos favoráveis para o bem. Então, realmente funciona e dá para fazer que vai dar super certo. Para finalizar, nós vamos utilizar o livro Fonte Viva de Emmanuel, porque ele fala, árvore alguma será conhecida e amada por suas aparências exteriores, mas por seus frutos, utilidade e produção. Ninguém, aliado à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos ser, mas sim por nossa colaboração no progresso comum, pela importância do que nós fazemos no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Pelas ações nós seremos conhecidos. E é verdade. Muitas pessoas se preocupam com sua aparência. E é correto, porque de repente eu vou procurar emprego. Eu posso ir de qualquer jeito? Não. Eu venho aqui dar palestra para vocês, Minha mãe está hospitalizada, eu saí correndo, esqueci meu saltinho. Coloquei este tênis, que é meu tênis de trabalhar. Sabe o que o mentor falou? Tênis. Então não dá para vir de qualquer jeito. Tem que cuidar da aparência. Porém, fez tanta diferença? Vocês tinham percebido meu tênis? Não. Alguém percebeu? Não. Mas, dependendo do que eu falasse para vocês, vocês iriam estranhar, não iriam? Iriam. É isso. Muitas mulheres passam horas no salão ajeitando as unhas, outras arrumando os cabelos. Nós também podemos gastar um dinheirão com roupas de grife. Mas, na verdade, isso vai fazer tanta diferença assim? Erasmo vai pegar pesado agora, porque ele vai falar assim, pensa no último dia.
Se fosse hoje, você está ali observando e as pessoas estão passando no local. Alguém está percebendo as flores? Está tão arrumado. Alguém percebeu as flores? Estão chorando, sentindo sua falta. Alguém percebeu com que roupa que você está? Se fez maquiagem para cobrir a ruga? Pintou a raiz do cabelo? Mas essas pessoas vão chorar lembrando do quê? Do que você falou para ela aquele dia que ela estava tão triste. Do abraço que nós demos hoje de manhã. Das oportunidades que você me ofereceu de trabalhar aqui. Com certeza vão lembrar da forma como você cuidou dos seus filhos. Que lindo você, arrumando o cabelinho da sua criança para ir para a escola. Da correria que você fez para cuidar dos seus familiares, da sua parentela, do seu trabalho que leva o pão para dentro de casa e de você de vez em quando. As pessoas vão lembrar do que você fez para elas, de toda a generosidade com a qual você esteve presente em suas vidas. As pessoas vão lembrar do que você realizou, desses frutos que nós estamos falando. Nesse momento, por favor, se vocês ainda não estão fazendo isso, pensem nos seus frutos. O que vocês estão fazendo de bom, porque faz, né? E aí você vai pensar que você faz toda a diferença nestes locais onde você está inserida. Muitos de nós pensam que nós somos apenas mais um. Mas nós não somos mais um. Nós somos a pessoa indicada para estar ali. Se nós refletirmos na nossa importância com humildade, eu sou isso que eu sou no dia de hoje. Nem mais nem menos, cheia de defeitos, mas eu já melhorei bastante. Se eu conseguir perceber a pessoa que eu sou e o quanto eu sou importante para aquela mãe que está realmente enferma no hospital, para esse pessoalzinho que está aqui e para a galerinha da evangelização, poxa, eu vou agradecer a Deus, porque eu ainda estou encarnada, podendo realizar tudo isso, distribuindo esses frutos, e eu vou me colocar ainda mais à disposição destes benfeitores, para que eles possam me utilizar. Sabe por quê? Porque se no dia final, quando nós estivermos lá naquele localzinho observando todo mundo que vai dar um adeus para nós, se eu não tiver produzido bons frutos, será que eu vou sentir frustração? Será que eu vou sentir culpa? Será que eu vou sentir arrependimento? Será que eu vou olhar para aquelas pessoas que estão passando ali e eu vou falar: por que que eu não pedi desculpa por aquele dia? Ai, por que que eu não abracei de manhã? Apertei mesmo assim, dei um beijão. Por que que eu não fiz aquilo que eu tinha vontade, que ia gerar apenas mais afeto? Então, o momento de fazer é este. E aproveitar cada instante. Parece clichê, mas é sim. Aproveitar cada instante para fazer o nosso melhor. E que seja uma árvore que renda mesmo bons frutos para todos. Com galhos que possam realizar ali sombra para quem quiser. Para quem quiser descansar. Para quem quiser respirar. Para quem quiser ter um pouquinho de paz, que eu possa ser esta sombra, que eu possa alimentar espiritualmente, moralmente as pessoas que estão no meu convívio, e que tudo isso que eu fizer seja o máximo, para que naquele momento eu não pense: por que que eu não fiz? Ficou faltando isso. Que não falte nada, nem para mim, nem para vocês. Que esta reflexão sirva para que possamos atuar agora. E que logo depois da palestra, tudo que ficou aí nas mentes de vocês, como por que que eu não fiz, possa ser resolvido hoje. Porque
Este agora nós sabemos que temos, mas e amanhã? Pertence a? Ai, vocês estão inibidos. Gente, é um papo amigo. O amanhã pertence a? Deus. Pertence a Deus. Eu agradeço humildemente por esta oportunidade que me foi dada.